Daniel capítulo 3. Eu gosto muito desse texto. E eu gosto muito porque esses três jovens, eles nos ensinam muito a respeito de viver uma vida para Deus na juventude, de uma escolha para Deus em todo momento. Quando a gente foi para BH a última vez, para Belo Horizonte, toda primeira segunda do mês a gente vai para BH, e eu fui de ônibus, eu desci na rodoviária e eu peguei um metrô, e quando eu estava dentro do metrô, sempre tem aquelas pessoas que gostam de conversar, né? E eu encontrei com um desses, e era um jovem como você, como eu, como todos aqui, e ele estava com o celular, e aí ele estava jogando futebol, né? E eu gosto de futebol, e ele então estava jogando, e ele falou assim, todo cheio de gíria e tal, e aí, mano, você gosta de futebol? E eu falei com ele assim, não, cara, eu gosto muito, eu torço, aí calma, né, que ele chegou, aí tal, eu falei assim, eu sou atleticano, melhor time do Brasil e tal, e aí e tal, conversa vai, conversa vem e tal, ele falou, você quer jogar? Eu falei, não, pode jogar aí e tal, e aí passou mais um pouquinho, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, e a mensagem do WhatsApp era de um amigo, ele era casado, na conversa eu descobri que ele era casado, tinha um filho, um cara bem novo, e ele então falou assim, não, velho, que é isso? Olha, recebi uma mensagem de um convite para ir no baile funk, não, que doideira, pô, os caras não conseguem deixar de me chamar para ir, e eu não consigo deixar de ir. E aí ele falou o nome do baile lá, um nome bem podre, normal, e ele falou comigo assim, não, eu vou pegar umas minas lá e tal. Eu falei, pastor, e ainda gosta de evangelizar, né? E aí eu virei para ele e falei assim, cara, mas como que você vai fazer isso? Você é casado, né? Já estava pregando pro cara, ensinando para ele, né? E ele falou assim, não, eu tenho que curtir a vida, eu até levo ela, mas eu pego as menininhas lá com ela mesmo. Eu falei, E aí ele virou para mim e falou assim, eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar a vida. Quantos de vocês ouviram amigos seus falando isso sobre a juventude? Eu tenho que fazer acontecer e tal, e tal, e tal, curtir, porque eu ainda sou novo, porque eu ainda sou jovem. E querendo ou não, rola uma pressão em relação a quem é jovem. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, a pressão consciente, seja do mundo, ou seja, de quem é jovem que não serve a Deus, diz isso para você, e você está na presença do Senhor. A história de Daniel capítulo 3, versículo 1 diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo 2, depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades e províncias se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homem, que de todas as nações, povos e línguas
quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor erguia. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, e dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrar em terra e não se prostrar em terra e não adorar, seria atirado numa fornalha em chamas. Versículo 2, presta atenção nesses 3 próximos versículos. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Essa é a história desses 3 jovens. 3 jovens que nos ensinam muito nessa noite a respeito de uma vida com Deus e que ela pode ser muito bem vivida aqui na terra. Eu não sei se você sabia, mas a eternidade do cristão, ela não começa quando você for para o céu. A eternidade, ela começa no dia que você entregou a sua vida para Deus. Quem crê nisso? E a eternidade, ela já pode ser vivida e pode ser experimentada por nós, não plenamente, é óbvio, mas já aqui na terra. Portanto, nós podemos viver muito bem como filhos de Deus, convictos aqui. E esses 3 jovens nos mostram isso. Esse texto é um texto que quando eu era muito novo, eu desde os 10 anos que eu fui para a igreja, eu sempre li e acompanhei esse texto. Como o Anderson mesmo disse, e eu também já tinha dito, eu me converti com 11 anos, 10 anos eu fui para a igreja, lá em Belo Horizonte, na Lagoinha, e com 18 anos eu fui para o seminário. Eu lembro quando eu decidi ir para o seminário, e eu fiquei assim meio com medo, porque o meu pai não era crente, e eu pensei, meu pai jamais vai aceitar disso. E aí, quando eu procurei o meu pai disse: filho, eu já sabia que você ia fazer isso. Aí eu procurei o pastor Márcio, aí o pastor Márcio: filho, eu também fui para o seminário com 18 anos. Eu falei: não. Eu procurei o pastor meu, ele falou assim: você estava demorando já, né? Até que enfim que você chegou. E aí eu fui para o seminário com 18 anos, me formei com praticamente 23 anos, e ali eu fiquei um ano. Com 24 anos eu fui consagrado. Na época eu fui o pastor mais novo da Lagoinha a ser consagrado. A gente não tinha o costume de consagrar pastor tão novo, há 11 anos atrás, não tem muitos anos, mas Lagoinha mudou em 11 anos muita coisa. E eu fui consagrado muito novo. No mesmo ano eu casei, e ali eu servi
durante 11 anos. E nesse período, durante toda a minha vida, esse texto de Daniel 3 fez parte da minha vida e das minhas escolhas como jovem. Porque, como jovem, eu decidi não ser mais um que entrava na onda dos que diziam: eu vou curtir a vida, eu quero é ser feliz. Não é isso que a gente ouve? Quem já ouviu isso? Eu quero ser feliz, eu quero curtir a vida. Quem já disse? Quem já ouviu isso? Eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar a vida, como eu falei da história do rapaz que eu peguei o metrô. Mas Daniel capítulo 3 mostra que um jovem pode viver com Deus no mundo que ele vive. E esses 3 jovens nos ensinam algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a atitude deles em relação à ordem do rei. O texto disse, até o versículo 12, diz que eles tinham a certeza de quem eles iriam adorar. Todo bom judeu, e todo judeu na verdade, sabia muito bem da lei e tinha certeza a respeito de algumas coisas, e uma delas era que somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Todo judeu sabia e tinha certeza disso. Então, quando os 3 jovens apresentam a proposta para eles, eles nem mudam de opinião. O texto conta que a ordem foi dada, que o rei estabelece a ordem, ele estabelece o ídolo, ele diz como ia acontecer, e mesmo assim isso não muda nada. Então a primeira coisa que eles nos ensinam é: independente das circunstâncias, continue com a sua convicção. Eles não mudaram de convicção, independentemente da situação. O texto que nós acabamos de ler diz que, no versículo 12, versículo 14, o rei disse para ele: é verdade que vocês não se prostram? E se você ler, eles nem pensam 2 vezes, eles disseram: a gente não se prostra. Eles não mudam de opinião, porque eles tinham convicção da sua fé e do seu Deus. A primeira coisa que eu quero te dizer é: se você não quer ser mais um jovem, se você quer não ser mais uma pessoa que é levada, tenha convicção na sua fé e tenha convicção no seu Deus. Meu irmão, minha irmã, quem é o seu Deus? Eu já vi um tanto de homem, de mulher na juventude dizendo: eu não tenho ninguém, na igreja eu não tenho ninguém. E aí o que acontece? No desespero, um rapaz que não é cristão, não está caminhando na fé, não está firme com Deus, dá bola, e aí por causa do desespero, dos sentimentos, o que vai? Se entrega. Será que Deus não é capaz de cuidar de você na sua escolha de não tomar decisões erradas em relação aos seus sentimentos? Para começar, ninguém não deve buscar um relacionamento para suprir um problema emocional. Tem muita gente já fazendo isso, né? Eu busco no outro aquilo que eu preciso de encontrar em Deus. Isso é uma furada. Se você busca no outro que você precisa de encontrar em Deus, aquilo que você está tentando encontrar no seu pai, na sua mãe,
você vai se dar mal no relacionamento. Mas tem um tanto de gente, eu conheço, a gente que é pastor, a gente conhece, quantas pessoas, a gente conversando, e aí, tal, ai pastor, não resisti, foi mais forte que eu, né? Eu estava sozinho, solitário, com teia de areia na boca. Tem muitos anos que eu não dava um beijinho, uma bitoquinha. E aí, eu estava carente, e ele me ligou, e eu não resisti. Não estou te julgando se você não resistiu, eu estou dizendo o seguinte: não vale a pena abrir mão da sua convicção por causa de, às vezes, 5 segundos de prazer. Tenha convicção em Deus, tenha convicção da sua fé e tenha convicção no Deus que você serve. Esses jovens nem pensaram 2 vezes, sabe por quê? Porque eles tinham convicção, eles sabiam quem era o Deus deles e aquilo que estava na Bíblia dizendo: somente ao teu Deus adorarás e somente a eles darás culto. Para que eu vou me meter numa roubada adorando um Deus que não é o verdadeiro Deus? Como diz, sai fora, chuta que é laço. Chuta, sai fora. Isso não é para a sua vida. Tenha convicção de fé, a convicção em relação às suas certezas da palavra. Verdade é verdade, mentira é mentira. Aquilo não tem nada a ver comigo. O que eu estou vendo não tem nada a ver. Para que eu vou negociar minha fé? Ah, mas o que vão dizer de mim? O que vão gozar de mim? O que eles vão falar da minha cara? O que eles vão rir de mim? O que meus colegas da sala vão falar? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você que está aqui é cristão, o que eles vão dizer é o seguinte: eles vão te testar, e o dia que você cair, eles vão falar assim: tá vendo? É igualzinho mesmo. E os que não são cristãos, que estão aqui, ou que estão meio desviados, você vai entrar mais um na listinha daqueles que fizeram isso, aquilo, mexeu, bebeu, transou e tal. É mais um. Se tudo isso fosse tão bom, o mundo estava uma maravilha. Estava tudo perfeito. Agora, tem alguém que tem coragem de dizer que o mundo está perfeito, que não tem problema nenhum? A nossa igreja está localizada justamente no local onde a gente tem a Rua da Lama, lá em Vitória. É uma lama mesmo aquilo ali, né? Por enquanto. Nós estamos ali ministrando ali, só por enquanto. A gente tem orado e nós vamos fazer uma bagunça santa ali. Mas toda semana que eu passo, os mesmos estão ali tentando curtir, tentando fazer, tentando acontecer, e é uma semana, é a outra, e não resolve. Então, meu irmão, tenha convicção de que Deus é fiel, que Deus, Ele honra quem caminha ao lado dele, escolhendo viver na presença dele. Eu posso dizer, não que eu não errei, que eu não tive tentação, que eu não dei de cima de algumas meninas, não posso dizer que eu não, mas uma coisa eu posso dizer: eu tentei caminhar na minha convicção de fé durante toda a minha juventude. Às vezes estava escorregado e falava: sangue de Jesus tem poder. Tá dentro, o negócio está esquentando aqui. Às vezes ouvia uma música, aquilo, um vídeo, falava: meu Deus. Mas quando eu olhava para Deus, eu disse: Senhor, é isso? Não. E eu voltava para Ele: meu Deus, me perdoe, eu quero acertar. Firme convicção e certeza de quem Deus é.
Quem Deus é para você? Olha para mim. Quem Deus é? Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é tudo para você, Ele é seu Salvador, Ele é que Ele te redimiu do pecado, te trouxe para a maravilhosa luz, Ele é a sua luz, Ele é o que o Estevão ministrou aqui, Ele é isso tudo. Então, curta Ele, porque Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Esses jovens mostraram isso. A convicção deles era tamanha, que é a segunda coisa que eles nos ensinam. Eles nos ensinam que a escolha por Deus fez eles terem a certeza de que, independentemente da escolha deles por Deus, eles ainda assim continuariam firmes em seus propósitos. E o que isso gerou? Eles tiveram que abrir mão dos seus direitos. Eles abriram mão dos seus direitos porque eles disseram assim. O texto que continua depois do versículo 14 diz que o rei ameaça eles e disse: olha, eu vou aumentar a fornalha. Em outras palavras, o fogo vai esquentar mais ainda, vocês vão morrer chegando perto. Tanto é que os soldados que jogaram eles lá morreram. E então, a expressão que eu acho mais tremenda desse texto é o versículo 18. Diz assim: mas se ele, vamos ler o 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não livrar, saiba que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Uau! Eles estão dizendo, sabe o quê? Eles estão dizendo o seguinte: eles estão mandando um recado, porque o rei tinha dito para eles assim: olha, se vocês morreram, eu quero ver quem é esse Deus mesmo. E eles deram uma resposta de jovem, bem franca. Eles disseram assim: ó rei, fica sabendo o seguinte, que se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser me livrar, Ele pode me livrar. Mas se Ele não me livrar, fica sabendo que eu não vou afinar para o que o Senhor está falando. Eu não vou me prostrar diante da sua imagem. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, e eu abro mão dos meus direitos. Eu escolho morrer se for o caso, mas eu não abro mão da minha convicção. A segunda coisa que eles nos ensinam é isso: não, se for preciso, abre mão, mas não negue a sua fé. Na faculdade, na escola, no trabalho, toda hora somos confrontados para negar a nossa fé e abandonar o nosso Deus. Se for preciso, abra mão dos seus direitos, mas não abra mão do seu Deus. Não abra mão. Eles nos ensinaram isso. O meu Deus é maior do que qualquer coisa, do que qualquer proposta. Eles abriram mão da vida deles pela decisão de seguir a Deus. Eles abriram mão daquilo que todo mundo ao ver dizia: não, você está ficando doido, dá uma negadinha aí, o que tem? Só uma negadinha. Pô, um fogo, uma fornalha, você vai queimar, vai morrer, que é isso? Deus não quer isso tudo. Você precisa desse sacrifício para Deus. Vamos lembrar das falas que você ouve. Você precisa disso tudo para Deus. Você está exagerando. Que é isso?
Você está entregando a sua juventude para Deus. Isso é coisa de fanático, gente doida, gente que não sabe curtir a vida, gente que não sabe o que é coisa boa da vida. Curte minha vida, minha filha, meu filho, aproveita, vai nas festinhas mesmo que sua mãe não pode, seu pai não pode, vai mesmo, eu já estou velho. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes a gente já ouve isso de tio? Tem uns tios, né, sem noção, né, que sempre soltam uns negócios desses. Fala, minha filha, você não está fazendo nada. Aqueles professor que gosta de cutucar crente, cristão, que solta sempre uma piadinha, falando, seu pastor, né, pagando pau. Você não precisa de provar nada. Tenha, como eu falei, a convicção. E se for preciso, abre mão dos seus direitos para que você possa cumprir. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Às vezes, eu me lembro quando eu fiz um propósito com Deus que eu não ia ficar. Nunca fiquei na minha vida. Nunca. E aí eu era gozado demais por causa disso. A primeira pessoa que eu fiquei foi quando eu era no casamento. Eita glória! Eu era gozado demais. O pessoal falava, que isso, você ficou doido? Eu falava, você não é homem não. Eu falava, homem eu tenho certeza. Até o menino, a menina do meu olho é menino. Eu brinco que eu casei, sou tão homem que eu casei com 24 anos para ninguém falar assim, olha, cara, 24, né, meio duvidoso. Mas até da minha masculinidade duvidavam por causa da minha convicção. Sabe o que eu fiz? Eu parei de ficar preocupando de provar para os outros que eu era. Eu sabia o que Deus disse que eu era. Eu sabia quem eu era, macho. Filho de Deus, muito macho por sinal. Eu precisava de provar, né, pastor? Quem entra nessa onda tem que provar. Tem que provar que eu sou homem, tem que beber mesmo. Tá cheio de gente pinguça aí que ficou tentando provar e gostou do negócio, ficou pinguço. Desculpa, burro. É burro, porque ficou entrando na onda do outro que tem que provar, não tem que provar nada. Esses 3 jovens, eles ouviram um cara dizendo assim, eu vou matar vocês 2. Eles disseram, então mate. Mata agora então, bem jovem mesmo. Cai para dentro. No versículo 27, esses jovens também nos ensinam algo muito interessante. Diz assim, os sátrapas, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia! Eles provaram o seguinte, que quem anda com Deus, Deus realiza os milagres. Olha para mim e diga assim, eu quero viver os milagres de Deus na minha vida. Eles provaram o seguinte, quem escolhe andar com Deus vive os milagres. Gente, eu fico imaginando a cena. Eles foram jogados, os 3 lá. Quando eles entram, eles veem mais um. E o texto disse que esse era semelhante ao Filho dos deuses. Jesus Cristo de Nazaré estava com eles ali na fornalha. Ah, mas eles deram um sapatinho de fogo na hora. Deve ter dado um sapatinho de fogo do piado. Deve ter dado uma rajada de glória, falado aleluia. Jesus estava com eles. Eu fiquei pensando, o texto não fala, mas se fosse na minha cabeça, eu pensando assim, tá vendo? Valeu a pena.
Ele está com a gente. Ele está aqui. Eles viveram um milagre. Meu querido jovem, sabe quando você vai viver o milagre de Deus? Quando você faz a escolha por Ele. Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um jovem que escolhe andar com Deus se arrepender dessa escolha. Eu sou prova viva disso. E você pode viver isso a cada dia. Deus é fiel. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é com você. Eu acredito numa juventude que anda sim com Jesus e experimenta dos milagres dele, pode viver e pode experimentar dele, e pode experimentar tanto dele que quem não anda com Deus disse: o que você tem? Eu falei: eu tenho Jesus. Ele me satisfaz, Ele me preenche plenamente, e eu curto muito a vida. Esses 3 jovens nos provaram que é possível viver o milagre. E eles provaram a última coisa. Diz o texto, versículo 29. O rei disse, o rei que mandou eles cair na fornalha: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar como alguém dessa maneira. Aleluia! O rei disse. Mas quem era esse rei? O rei que construiu uma estátua para ele, para todo mundo adorar. O rei que fez uma imagem e disse: me adorem, e quem não me adorar eu vou mandar jogar na fornalha. Ele disse: só um Deus como o Deus desses jovens é Deus verdadeiro. Esses 3 jovens não só experimentaram do milagre, mas fizeram o meio deles ver que existe um Deus. Sabe o que acontece quando a gente faz uma escolha para Deus? Quando a gente tem convicção de fé, quando a gente conhece o nosso Deus, quando a gente abre mão dos nossos direitos, quando a gente experimenta o milagre, quem está do nosso lado, que um dia nos critica, zoa, fala, acontece, começa a dizer assim: espera aí, esse é o Deus verdadeiro. Existe Deus nessa terra, existe gente certa nessa terra, ainda existe gente correta, ainda existe gente que ama a Deus, existe ainda pessoas que servem a Deus, e esse é você. Pastor, eu não sou perfeito. Eu também não sou, meu irmão. Pastor Anderson não é. Todos nós estamos numa caminhada. Erramos, consertamos e acertamos. Falhamos, corrigimos e prosseguimos. Mas você pode. Isso não é coisa de pastor, é coisa de cristão. Viver o milagre e os outros verem o milagre através da sua vida. Esses 3 jovens marcaram a sua geração. E você já está marcando e vai marcar para a glória de Deus. Pegue em pé no seu lugar. Feche seus olhos. De olhos fechados, eu queria que você fizesse uma perguntinha para você mesmo, de olhos fechados. E a pergunta é: quem você quer ser? Quem você quer ser?
Mais um? Ou alguém que tem convicção, abre mão dos seus direitos, experimenta o milagre e transforma o meio. Deus te trouxe aqui nessa noite. Você não veio só porque você quis. Existe um plano eterno para você nessa noite. Você que talvez esteja desviado ou nunca entregou a sua vida para Jesus, existe um plano de Deus que há muito tempo Ele está te chamando. Existe uma vida muito linda para você. E você que caminha com o Senhor, eu quero te dizer, andar com Deus não é andar perfeito, mas é andar cada dia acertando, consertando, buscando, olhando para Ele. Eu vejo aqui jovens que querem viver assim e experimentarão do milagre e da transformação através da sua vida. Feche os seus olhos e comece a dizer: Senhor, eu entrego a minha juventude para Ti. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Diga isso. Eu quero andar contigo. Eu quero viver diante do Senhor. Eu quero experimentar, Senhor, dos milagres. Eu não quero ser mais um. Eu quero andar contigo. Ore no seu lugar. Aleluia. Queridos, prestem atenção. A juventude do Brasil, a juventude do Espírito Santo, a juventude da cidade de Vila Velha e a juventude da cidade de Vitória, a juventude da Grande Vitória, precisa ouvir falar de Jesus. Precisa de fato simplesmente ouvir falar que existe um Deus que em meio à dificuldade e à adversidade consegue mudar a realidade de qualquer pessoa. O Deus que nós servimos e o mesmo Deus que faz presente sobre nós, é aquele mesmo Deus que nos resgatou do pecado, aquele mesmo Deus que tem nos resgatado, tem nos fortalecido dia após dia, precisa chegar a todos que estão lá fora. Da mesma forma que esses 3 jovens, que eu costumo dizer, e o nosso pastor também diz que jovens para nós é quem tem menos de 100 anos de idade, ou simplesmente aqueles que são loucos por Jesus, ou simplesmente aqueles que são vivificados pelo Espírito Santo. Jovem, não importa a idade, jovem é você. E quantas das vezes nós, queridos, negamos a Jesus por circunstâncias bobas. Mas aqueles homens não negaram a Jesus, aqueles jovens não negaram ao Senhor. E nós iremos orar nesse momento. Queridos, eu não sei como está a tua vida com Deus, eu não sei como está a tua espiritualidade, eu não sei como está a tua intimidade com Deus, mas uma coisa eu tenho que falar para você: ou você muda de uma vez por todas para nós mudarmos a realidade dessa juventude, desse país, dessa cidade, desse bairro, de todo o nosso Brasil e do mundo, ou o Evangelho de Cristo vai morrer nessa geração, porque as pessoas estão simplesmente negando a Jesus, estão tendo simplesmente a dificuldade de entrar dentro de uma fornalha e falar assim: eu vou entrar sim, porque lá dentro tem alguém que vai me resgatar, eu vou sair de lá, minhas roupas não vão ser queimadas, eu vou sair de lá sem cheiro nenhum de fumaça, porque eu creio no Deus vivo. Eu creio num Deus que restaura, eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que me tirou do pecado e vai tirar a tua vida também. Ou Deus faz isso, ou Ele não é Deus, queridos. Sim ou não? Feche teus olhos. E todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus, ao som,
ao som da sua voz, o universo se desfaz, e não há outro nome comparado ao grande Deus. E mesmo sendo pó, com tudo que céus e terra passam, mas declare todo joelho